6. Bora ler. O pessoal tá no Instagram assistindo. Coloca um pouquinho, vira pra cá. Deixa eu dar um oi, pessoal do Instagram que tá aqui comigo. Opa, tá aí. Tem o pessoal também lá no Instagram assistindo. Me desculpa que eu vou ficar de lado para vocês, tá? Mas fica atento aí, porque Deus também vai falar com cada um de vocês no Instagram. Pessoal que está no Facebook, pessoal que está no YouTube, vamos à palavra de fé. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Oremos, vamos fechar os olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, nós estamos na tua presença nessa noite, e queremos te pedir, Senhor, fale conosco. Venha revelar teu querer, a tua vontade às nossas vidas. Como eu te peço todas as vezes, eu te peço hoje: usa-me, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Quem me assiste agora, ou quem vai assistir depois desse vídeo, essa transmissão ao vivo, que o teu Espírito Santo possa ir lá tocar. Repreendo toda a distração agora e te peço, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos aplaudir o Senhor com alegria. Amém. O tema da minha pregação de hoje se chama As Visões de Isaías. Isaías foi um profeta importantíssimo para o povo judeu, porque Isaías profetizou. Nós podemos dividir as profecias do livro de Isaías em 3 momentos. Primeira parte, nós vamos encontrar Isaías profetizando, exortando, trazendo a consciência do povo, a necessidade deles se converterem, deixarem os seus maus caminhos e praticarem a justiça. A segunda parte do profeta Isaías, nós podemos encontrar as profecias de Isaías trazendo ânimo para o povo, dizendo para o povo que eles precisavam crer que Deus tinha permitido o cativeiro, mas Deus tiraria eles do cativeiro. São profecias de ânimo. E a terceira parte e última parte do livro de Isaías, os últimos capítulos, nós encontramos uma palavra de motivação para que eles pudessem caminhar e continuar crendo nas promessas de Deus, porque Deus estava preparando um novo tempo, novos céus, nova terra, um novo tempo para eles. Então nós dividimos o profeta Isaías em 3 livros. São 3 livros, são 3 blocos de livros. E essa primeira parte que nós encontramos, esse capítulo 6, nós encontramos o chamado de Isaías. Ele é escolhido por Deus para ser um profeta para a nação de Israel. O texto vai dizer que esse profeta Isaías,
ele foi chamado por Deus num momento difícil. O versículo 1 vai dizer o seguinte: foi no ano em que morreu o rei Uzias. Foi no ano em que Uzias morreu. Foi no ano em que Uzias faleceu. E quando um rei morria, quando a nação perdia o seu rei, acontecia o que nós chamamos de instabilidade. O que é instabilidade? Era um período inconstante, porque ninguém sabia como seria esse próximo rei. Então no ano em que Uzias morre, foi um ano onde houve uma instabilidade, um ano difícil. Alguns estudiosos vão dizer que Uzias, ele era primo do profeta Isaías. Então nós podemos dizer que foi num ano difícil quando Deus chamou Isaías. Se nós formos analisar o ano de 2020 até o dia de hoje, nós estamos no mês de maio. Nós estamos caminhando para os últimos dias do mês de maio. Se nós formos analisar o mês de maio, ou melhor dizendo, o ano de 2020 até esse mês de maio, certamente nós vamos dizer que esse ano tem sido um ano difícil, um ano de incerteza, um ano de inconstância. Nós estamos vivendo um período onde nós que moramos em São Paulo, eu sei que a maioria dos que estão me assistindo, a maioria são de pessoas de São Paulo, mas talvez tenha alguém de outros estados, até de outros países assistindo. Mas aqui em São Paulo nós estamos num momento difícil, onde está sendo decretado feriados, onde está tendo a possibilidade de um possível lockdown em São Paulo, fechamento da cidade. Nós estamos num período difícil, um período em que as pessoas estão morrendo nos hospitais, onde as pessoas estão tendo dificuldades para conseguir atendimento. Nós estamos num período difícil, a economia está abalada, o dólar nunca esteve no patamar que agora está em mais de R$ 5,30. Nós estamos num ano difícil. Podemos dizer que o ano de Uzias, aqui da morte de Uzias, foi um ano difícil para Isaías, um ano também de inconstância, um ano também de incertezas. Mas a Bíblia vai dizer, eu quero que você preste atenção, no versículo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, em que o trono de Israel estava vazio, diz a Bíblia que Isaías teve uma visão de um alto e sublime trono, e Deus estava no trono. E o que eu quero falar para você nessa noite, que está aqui presente, e você que está assistindo agora esse culto, o que eu quero dizer para você é que pode ser um momento difícil para todos nós, pode ser um momento de inconstância econômica, inconstância política, inconstância financeira, na saúde, em todas as áreas, mas Deus, Ele continua no trono, Deus continua no governo. Pode ser que o prefeito perdeu o controle, o governador de São Paulo perdeu o controle, pode ser que o presidente perdeu o controle, mas Deus, Ele continua no trono, Ele continua governando todas as coisas. Talvez na tua vida você perdeu o controle da situação da tua casa, Deus, Ele continua no trono, porque Ele é Deus. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, aleluia. O trono estava vazio, o trono aqui estava vazio, aqui eles tinham perdido o controle, mas lá Deus permanecia no controle de todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. É isso que nós precisamos entender. O homem perde o controle, o homem perde o controle. Você quer um exemplo simples, bem simples? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu gosto de organizar o meu dia um dia antes. Geralmente um dia antes eu já tenho
o que eu vou fazer no outro dia, mais ou menos organizado. Geralmente foge alguma coisa, mas eu gosto de ter um controle. E de repente tudo acontece diferente do nosso planejado. Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Você pensar algo, vou sair de casa, tomar um café, vou sair tal hora, vou pegar a condução, ou vou pegar o meu carro, vou para tal lugar, e de repente nada acontece do jeito que nós planejamos. Pronto, você perdeu o controle. Eu tinha pensado algumas coisas para o mês de abril, mês de maio, tínhamos organizado algumas coisas, tínhamos feito um planejamento para o primeiro semestre. Você fez um planejamento para os seus primeiros meses do ano? Talvez você perdeu o controle. Certamente perdeu o controle. Certamente você está dizendo, eu não sei como que vai ser. Certamente você está dizendo, bom, eu pensei, mas agora nem o emprego eu tenho mais. Posso te falar uma coisa? O povo estava sem um rei para governar aqui, porque Deus estava governando sobre todas as coisas, Deus estava gerenciando todas as coisas, Deus estava administrando todas as coisas. Talvez você perdeu o controle da tua vida nesses últimos dias, talvez essa quarentena te prendeu e fez você mudar de planos. Não se preocupe, o plano de Deus não pode ser impedido, o plano de Deus não pode ser sabotado, o plano de Deus não pode ser barrado. O teu plano pode ser que fracassou, o teu plano pode ser que não foi para frente, mas o plano de Deus, ele está de pé, a promessa de Deus está de pé, e não existe quarentena que impede o plano de Deus acontecer na nossa vida. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor essa noite? Bom, se é para Deus, aplauda mais forte, aleluia! Deus não perdeu o controle. Essa é a boa notícia de hoje. Primeira visão, vamos lá? Primeira visão de Isaías. Ele viu o trono de Israel vazio. Presta atenção. Ele viu o trono de Israel vazio, mas ele viu Deus no trono. Ele não viu o controle aqui, mas ele viu que Deus continuava no trono. O que me traz tranquilidade para enfrentar um momento difícil que eu estou passando agora junto com vocês, o que me dá tranquilidade é saber: Deus não perdeu o controle. Pastor, mas e o hospital? Pastor, mas e... Deus não perdeu o controle. Minha vida, Deus não perdeu o controle. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o valor da tua conta. Deus sabe como está a tua despensa. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe daquilo que teu filho está precisando. Deus sabe daquilo que você precisa hoje. Deus ouviu o clamor da senhora, do Senhor que está me ouvindo. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente a tua necessidade. Deus ouviu a tua oração. Eu estou pregando para pessoas que hoje tiveram um dia que você não conseguiu ter um dia em paz por causa da preocupação de como que vai ser, de como que será, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Ei, não se preocupe, Deus já está lá no teu dia de amanhã, Ele já está preparando todas as coisas. Vale de bênção, Deus está no controle. Obreiros que estão aqui, igreja que está aqui, você que está me assistindo, Deus permanece no controle de todas as coisas. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor por isso. Segunda visão que ele teve, ele viu serafins. Serafins são anjos incandescentes, anjos de fogo. Ele viu serafins. Serafins, a palavra hebraica no original, significa aqueles que queimam. Ele teve essa visão dos serafins. É o único texto bíblico que fala que existe uma categoria de anjos chamado serafins. Esses serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, com 2
pessoas cobriam o seu rosto e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, ele teve uma visão que os anjos diziam para o outro: toda a terra está cheia da sua glória. É importante nós analisarmos do que se trata isso. No ano em que morreu Uzias, num ano de morte, um ano difícil, como é o ano de 2020, os serafins estavam glorificando a Deus. Qual é a lição que nós temos aqui? Que nós precisamos glorificar a Deus. Glória a Deus. Independente das circunstâncias em que nós estamos inseridos. Nós precisamos agradecer a Deus, usando como modelo a palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta. Ele estando preso, ele escreve uma carta a uma igreja de Filipos, a carta aos filipenses, dizendo: olha, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Queridos, num ano difícil, os serafins não deixaram de adorar. A igreja está passando por esse processo. Nós, servos de Deus, estamos passando pelo processo. As dificuldades que o ímpio está passando, nós também estamos passando. Se for decretado um lockdown em São Paulo, todos nós teremos que enfrentar esse lockdown. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa mesma realidade. Porém, a maneira de nós lidarmos com o problema, essa maneira muda. Percebe que algumas pessoas estão enfrentando esse problema angustiados, deprimidos, pensando em se matar, pensando em desistir, sem enxergar uma perspectiva de melhora, com pensamentos pessimistas. Enquanto outros estão enfrentando essa mesma realidade com a certeza que vai dar certo, de que Deus vai mudar, de que algo vai acontecer, de que existem pessoas sendo curadas, que existem pessoas que estão recebendo alta nos hospitais e voltando para suas casas. O que eu quero dizer para você: enfrente esta luta glorificando a Deus, enfrente essa luta sendo grato a Deus por aquilo que você tem, enfrente essa luta dizendo: Senhor, obrigado, porque eu sei que essa luta, ela tem começo, tem meio, mas ela também vai ter fim. O Senhor vai dar vitória. Faça como esses serafins aqui na hora da luta, glorifique a Deus. Eles disseram: o Senhor dos exércitos. Sabe o que significa o Senhor dos exércitos? O Senhor que liberta, o Senhor libertador. O Senhor tem uma palavra de libertação para a tua vida nesse meio difícil que nós estamos vivendo. Ele vai lutar a tua guerra. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Você pode glorificar e aplaudir o nome dEle por isso. Glória a Deus. Os umbrais da porta daquele templo se moveram com a voz do que clamavam. E sabe o que ele mais viu? A terceira visão que ele teve: ele viu a casa cheia da glória de Deus.